todos. Muito bom estar aqui com vocês, fazendo meu papel de porta-voz. Eu brinco que eu sou entregador de pizza. Quem faz a pizza é que é o responsável pelas coisas boas. Se a pizza vem revirada é por causa do entregador, nós chegamos até uma casa espírita, chegamos até uma casa de oração, muitas vezes perturbados. Nós chegamos revirados e não tem nenhum entregador para culpar. A gente chega muito chateado, muitas vezes deprimido, seguramente triste, refletindo sobre problemas. Porque a maioria de nós, para não dizer todos nós, agora ou alguns meses atrás, viemos procurar Deus por problemas. Dificilmente a gente vem aqui para encontrar Deus, para se realizar espiritualmente, porque estava precisando sentir um novo clima de espiritualidade na vida da gente. Geralmente a gente vem por causa de problema. E isso é muito bom. Parabéns por ter problemas, parabéns por sofrer. Somos duas pessoas. Será que eu estou doido? Parabéns por sofrer? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus é mais doido ainda. Ele fala assim: bem-aventurados os aflitos. Em algumas traduções da Bíblia está: bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem. Tem traduções da Bíblia que falam assim: felizes em vez de bem-aventurados. Felizes os que sofrem. O que vocês acham disso? Não parece bem maluco isso? Jesus falando: felizes os que sofrem, porque deles será o reino dos céus. Tem algum mistério em cima disso, porque a gente, quando sofre, a gente fica triste, a gente fica revoltado, a gente fica com pena da gente mesmo, a gente briga com a vida. É ou não é? Quem aqui fica feliz quando tem alguma dor, alguma dificuldade? Para, gente, levanta a mão por vez. Parabéns, felizes, bem-aventurados, porque o próprio senso comum fala: os incomodados é que se mudam. E os espíritos são unânimes em falar que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque eles mudam. Nem todos, eu sei. Tem gente que sofre e continua sofrendo. Eu me lembro da alegria quando trabalhava na Prefeitura de Santos, quando uma mulher vitimizada, finalmente, depois de um bom tempo de programações, de busca de emprego, de fortalecimento econômico, de fortalecimento psicológico, ela conseguia finalmente se separar do marido agressor. A gente faltava fazer festa. Ei, beleza, né? Passava 1, 2 meses, vinha a notícia: sabe fulana? Ou voltou para aquele ou achou um pior. Por quê? O problema dela estava no marido? Onde estava o problema dela? Pois é, onde está o nosso problema? Onde está o nosso problema? A gente vem até uma casa de oração e fica atento às promessas dos homens. E as promessas dos homens falam assim pra gente: batiza, crisma, casa, confessa, e você vai estar de bem com Deus. Na outra você passa, paga o dízimo e louva. Se você louvar bastante, pagar bastante o dízimo, tem gente que já fala em trízimo. 10% não é suficiente, tem que ser 30%. Se fizer isso, vai estar de bem com Deus. E o desavisado chega até uma casa espírita e fala assim: bom, vou dar uma olhada e vou ver o que eu preciso fazer para ficar de bem com Deus.
Aí ele vê aqui e fala assim: palestra, passe. Então é palestra e passe. Se eu tomar bastante palestra, tomar bastante passe, eu vou ficar bacana. Jesus deve ter falado assim: seus problemas se acabaram-se. Venha, tome passe, tome. Pronto. E a gente precisa parar. A gente precisa parar de buscar atalho da vida. Nós já concluímos há muito tempo e concluímos hoje de novo que a nossa vida só muda quando a gente muda. Não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão, não tem liquidação. Ou é assim ou nada. A nossa vida não vai mudar pagando dízimo, ouvindo palestra, tomando passe. Mas se eu comungar não pode me ajudar? Se eu for numa missa e sentir a presença de Deus não vai me ajudar? Claro que sim. Se eu tomar um passe, isso não vai me aliviar nos meus problemas? Claro que sim. Se eu pagar o dízimo e pagar de coração, achando que estou fazendo bem para as outras pessoas, que eu estou colaborando com a obra de Deus, não importa o que faço com o dinheiro, aquilo não vai fazer bem para mim? Claro que sim. Claro que sim. Vai fazer bem também para os caras, mas vai fazer o quê? Mas o que faz bem não são os ritos católicos, não são os ritos evangélicos, não são os momentos de uma casa espírita. O que faz bem para a gente é com que atitude a gente vive tudo isso. Estamos completamente errados ao falar de boa intenção, o inferno está cheio. Primeiro que não tem inferno. Esse negócio de inferno é uma criação dos homens. É impossível que Deus, por causa de um erro que você cometesse numa vida, te deixasse eternamente fervendo no azeite quente. E aí ele manda Jesus para falar que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Como é que a gente deve perdoar 70 vezes 7 se Deus não perdoa nunca? Que Deus é esse que não perdoa nunca? Esse é um Deus inventado pelos homens. O inferno não existe. Os espíritos dizem para a gente que o inferno somos nós que produzimos dentro da gente. Mas mesmo esse inferno que nós produzimos dentro da gente, ele tem fim. Porque diziam os mais velhos que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Um dia a gente acorda do nosso delírio. Um dia a gente descobre que o nosso casamento não vai bem, não é só por culpa do marido, não é só por culpa da mulher. Um dia a gente descobre que o Brasil não vai bem, não é só por culpa do presidente. Tira um, põe outro, tira um, põe outro, tira um, põe outro. Alguém ainda acredita que elegendo fulano o Brasil vai resolver? Só que nós continuamos caindo nessa mesma esparrela. Vou mudar de emprego e minha vida vai melhorar. Vou mudar de cidade e minha vida vai melhorar. Vou mudar de marido e a vida não melhora. Enquanto nós não assumirmos a responsabilidade dos nossos problemas. Aonde está isso? Eu me lembro que um tempo atrás eu me surpreendi com uma reportagem de jornal que falava assim: ainda bem que eu fiquei desempregado. Estava entre aspas, era uma frase de alguém, e aí eu falei, bom, vou ler. O que será que tem aqui? É uma surpresa, porque desemprego era um senhor que já estava há 15 anos numa mesma empresa, ganhando um salário razoável, vivendo uma vida modesta, mas razoável, as coisas andavam na vida dele, estava tudo bem, e ele foi mandado embora. 15 anos, dívidas, planejamentos, para ele, para a família, filhos, mulher. É fácil a situação? Como é que esse cara vai falar que ainda bem que foi desempregado? É doido ele? Não, não é doido. Ele falou que pegou a indenização dele, montou um negócio bem planejado, bem assessorado, porque muita gente foi demitida da COSIPA, do Porto, pegou
uma grana danada e torrou porque não sabia o que fazer direito, né? Bem assessorado, buscou bem o negócio, montou um negócio, deu certo, montou outro, montou uma filial, deu certo, montou outra filial, deu certo, e naquele momento ele estava ganhando 4, 5 vezes mais do que ganhava antes. Mas espera aí, será que esse mesmo rapaz, esse mesmo senhor, no momento que ficou desempregado, falaria essa mesma frase? Ainda bem que fiquei desempregado? Será que ele falaria isso? O que aconteceu nele para louvar o desemprego? O que aconteceu nele? Que fases, que momentos ele passou na sua luta com o problema? Porque nós que vimos até aqui com os nossos problemas, obviamente nós viemos com esperança de quê? De resolver. Ora, nós viemos aqui com esperança de que eles melhorem, que a situação melhore. Ninguém veio aqui para piorar, é claro. O que aconteceu na vida desse homem? Ele, no primeiro momento, como todos nós, e a psicologia já estudou isso, sempre que você lida com um problema, o teu primeiro momento é de negação. Você recebe um telefonema falando de algum parente seu que está passando por uma situação desesperadora, um acidente, alguma coisa assim. Em primeiro lugar, a tua cabeça, mesmo que por 10 segundos só, vai tentar pensar assim, será que é comigo, não? Peraí. Com quem você quer falar? De quem você está falando? O que está acontecendo? Ainda mais com esses telefonemas de sequestro, né? Você fica com 2 pés atrás para saber se é de verdade, se não é. Então, no primeiro momento, você não acredita que aquilo esteja acontecendo. É normal. Difere de pessoa para pessoa quanto tempo você fica nessa fase. A segunda fase, você já percebeu que a coisa aconteceu e você parte para a revolta e para a autocompaixão. Você fica com pena de você mesmo. Puxa vida! Toda quarta-feira eu vou lá no Semente de Luz, ouço palestra, faço as coisas tudo bonitinho. Foi me acontecer justamente isso. Tem gente que é assaltado depois de reunião de centro espírita e põe a culpa nos espíritos. Caramba, eu estou fazendo a coisa bonitinha. Nós fazemos as coisas e vem os problemas e a gente passa por fases. O primeiro momento é o momento da negação, o segundo da revolta e da autocompaixão. No terceiro momento, a gente vai buscar o porquê das coisas, buscar entender a raiz desses problemas, como é que isso aconteceu. E o quarto momento, que é o mais fértil, é o mais produtivo, é aquele que vai fazer você crescer e aprender com dificuldade, é o momento da aceitação. Só que para passar por ele, nós precisamos entender, porque ninguém consegue aceitar uma coisa sem o entendimento. Você, depois de muito tempo tentando ter um filho, você recebe o diagnóstico do médico que ele tem uma doença congênita incurável. Qual é a primeira reação? Você briga com a vida. Você nega, você vai buscar outro diagnóstico. Tem pais de filhos portadores de necessidades especiais que não passam anos sem aceitar o que todo mundo em volta está vendo. Todo mundo falando, leva para o médico, essa criança tem problema. Não tem. Tá tudo, ele passa muito tempo negando. Tem gente que passa menos tempo, todo mundo vai passar por isso. No segundo momento vai passar brigando. Como é que isso vai acontecer comigo? Não é justo, não é certo. Para chegar na aceitação, nós temos uma caminhada fundamental. E essa caminhada é que é a nossa caminhada para o aprendizado, para mudar a nossa vida. A nossa vida não vai mudar deixando de ter problemas. Mesmo que a gente peça todo final de ano, né? O que a gente pede vai pedir agora, 31 de dezembro de 2015? O que a gente vai pedir para 2016? Um ano sem desemprego,
Um ano sem conflito familiar. Um ano sem problema de saúde. Que mais? Um ano sem problema de dinheiro. Não é isso? Quem já passou um ano sem problema de saúde? Sem conflito na família? Levanta a mão. Um ano. Nunca deu certo. Quantos anos você está pedindo a mesma coisa? 10, 15, 40. Nunca deu certo. Só que no dia 31 de dezembro você vai pedir o quê? A mesma coisa. E vai dar certo? Não vai dar certo. Daí vem Jesus e fala assim: pedi e obtereis. Vamos no Procon. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Pedi e obtereis. E eu peço e não acontece nunca. Vamos no Procon denunciar Jesus e denunciar as religiões. O que será que está acontecendo? Jesus fez propaganda enganosa ou nós estamos pedindo errado? O único pedido que a melhor professora do mundo jamais pode atender de um aluno é: professora, esse ano pode passar o ano sem dar lição? Professora pode atender? Mesmo que ela goste muito do aluno, mesmo que ela adore tudo, que ela seja perfeita, que seja a melhor professora do mundo, a professora não pode atender esse pedido. É impossível que ela atenda esse pedido. Sabe por quê? Porque o nosso professor nos ama. Deus nunca desiste de nós. Deus não vai gastar um ano, jogar fora um ano inteiro na nossa vida sem dar lição. Então, a nossa solução, o grande remédio que nós viemos buscar sem saber, Ele está e Ele consegue e Ele nos propõe uma mudança completa dos nossos problemas, sem alterar nada. Como é que é? Uma mudança completa na tua vida, sem alterar nada. Quem está doente, fica doente. Está desempregado? Continua desempregado. Quem tem conflito na família? Continua tendo conflito na família. Então o que muda? O que mudou? Duas pessoas ficaram desempregadas, uma virou empresária, a outra ficou deprimida e encheu a cara de cachaça. Não é assim que é a vida? Duas pessoas se separaram conjugalmente, um vai fazer uma festa, o outro entra em depressão. É assim que é a vida. A mudança dos problemas não está nos problemas em si. A dureza das situações não está nas situações em si, está em como nós enxergamos a situação. E eu falo para vocês que eu não conheço nenhuma outra filosofia, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião que nos explique o porquê das dores como o Espiritismo. Se nós, para sairmos da revolta e da negação, para chegar na aceitação, nós precisamos racionalizar, entender o porquê do sofrimento, onde você vai encontrar isso? Seu padre, a minha filha é autista. Por que a minha filha nasceu autista e a outra filha nasceu sadia? Por quê? Ah, meu filho, porque Deus quis. Você foi com 5 toneladas, porque o seu problema era terrível, e voltou com 15, porque a tua última solução era o Deus, que era bom e todo-poderoso. E aí você descobriu que Deus gosta de ver a gente sofrer do nada. Se você não pode mais nem recorrer para Deus, quem você vai recorrer depois de Deus? Para onde você vai depois de Deus? Se Deus não te socorre mais, porque Ele quis o teu sofrimento. Nós precisamos e podemos entender muito, não totalmente, não está no nosso nível, mas entender muito da ação de Deus. E isso você lendo um simples romance espírita, você vai começar a entender muito
Porque o romance espírita é parecido com qualquer novelinha. Aliás, o romance espírita tem dado muita novelinha, né? Muita. Novelinha das 6 é um monte de... E agora vai mais ainda. Agora vai... A mesma estrutura do romance espírita está nas novelas. O que acontece? Mostram primeiro uma época. Depois vão mostrar a outra. E aquele que você vê nessa novela das 6 está mostrando uma época antiga para depois mostrar uma época mais moderna. Às vezes é o inverso. Mostra uma época mais moderna e você fala: nossa, coitadinha da mocinha, como ela sofre. Por que será que o malvado se dá tão bem? E isso a gente pergunta na política, pergunta nos escândalos, pergunta a todo momento. Por que o malvado se dá tão bem? Só que daí vai mostrar a outra vida, a vida anterior, e você vai ver que aquela mocinha, aquele mocinho que estão sofrendo muito, eles estão sofrendo muito porque eles fizeram sofrer nas outras vidas. E mais do que isso, porque Deus não é um Deus de vingança, não é um Deus de talhão, olho por olho, dente por dente. A pessoa fez sofrer e não aceitou convites de amor, porque nosso convite primeiro para o aprendizado é pelo amor e depois é que vem pela dor. Você faz mal para pessoas, a vida lhe dá oportunidades de você modificar, de você reparar o seu erro, e você não aceita, você afunda, você continua o seu padrão de maltrato. Tem um momento que Deus, não por vingança, não para punir, mas para ver se consegue acordar você desse delírio de egoísmo do homem que se acha melhor que a mulher e maltrata, do rico que se acha melhor que o pobre e maltrata, do poderoso que se acha melhor. Vocês lembram na escola os mais bonitos da classe como maltratavam os feios? Vocês lembram disso? Os inteligentes como maltratavam os que não gostavam de matemática, os que não conseguiam muito. Porque tinha inteligente que não dava mole para ninguém, não dava nem cola para ninguém. Não é verdade? As pessoas podem ser mesquinhas com as suas capacidades e não colocar a serviço da ajuda, não a cola, mas a serviço de estudar junto. Nós podemos e devemos, para chegar à aceitação e ao aprendizado, ultrapassar e profundamente, viver profundamente, entender profundamente as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E a resposta, sabe qual foi? Essa resposta ela é fundamental, porque a humanidade tem brigado muito por essa pergunta. Uns acham que está na Bíblia, outros que está na Torá, outro que está na Cabala, outro que está no Alcorão. E por causa disso a humanidade tem se matado há muito tempo. Onde são escritas as leis de Deus? A resposta foi na consciência. Na consciência da gente. Só que a gente esquece, a gente suja a consciência, a gente obscurece e deixa de perceber isso. Aí vem os profetas, vem os anjos da guarda, vem os luminares da vida e vem nos lembrar a lei de Deus, como funcionam as coisas. Você está vivendo por dificuldades, por quê? Você está vivendo por as situações que você vive, por que motivo? E é muito interessante você perceber que a doença da gente, a doença física, é o início do processo da cura da doença espiritual. Que o conflito que você tem dentro de casa, que você percebe que a tua mãe, que o teu filho tem uma prevenção gratuita com você, quando você percebe isso, é muito doloroso, porque às vezes com o teu irmão a relação dessa mãe, desse pai é muito melhor e contigo é tão complicada. E você fica traumatizado, você se sente última das pessoas, você se sente rejeitado. Com o entendimento das leis de Deus, você vai ver nisso uma grande oportunidade, porque são duas almas que há várias vidas estão se prejudicando mutuamente. Ora eu faço mal para você, ora você vem com uma raiva de mim e faz mal para mim. E na outra vida, e passa séculos as pessoas se vingando mutuamente.
Portanto, quando você encontrar com alguém que não foi com a tua cara gratuitamente, você pode ver, se você tiver estudado minimamente o Espiritismo, uma oportunidade de libertação dos escravos. Eu já estou há séculos escravizado no ódio. Encontrei uma pessoa que eu percebo que isso vem de longe. Eu posso me libertar. Todo mundo quer se libertar? Eu sei, na teoria sim. Na prática, quando você vê alguém que está pisando no teu calo do nada, por nada, nada acontece do nada. Tudo tem um motivo. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Cabe a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Investigar isso. Quando você investiga, você vê em cada situação que não existe nenhuma injustiça. Em cada situação tem uma oportunidade. Os empresários, com seus consultores, os palestristas pagos regiamente, 5 mil, 10 mil reais, eles gostam de nos lembrar que a palavra crise em japonês, a ideia da crise não é bem palavra, porque eles não trabalham com palavras como a gente, pelo som, mas trabalham com ideias. Aqueles grafismos deles são ideogramas. E os ideogramas têm as ideias básicas e tem outras que depois eles fazem compondo uma ideia com a outra. E eles gostam de falar que o ideograma para a ideia da crise é juntado com outras duas ideias. Dificuldade. Crise traz dificuldade? Mas nós que estamos em crise, passamos por dificuldade? Passamos. Mas crise junta dificuldade com oportunidade. Os empresários que veem na situação do desemprego, como foi o caso daquele rapaz, uma oportunidade, conseguiram se emancipar, crescer e ficar mais ricos. As pessoas de nós que vemos nos nossos desafetos, nas nossas malquerenças, oportunidades, a gente vai sair mais livre. Nós estamos em bifurcações, nós seres humanos em crise, estamos na frente de uma encruzilhada. Nós todos. Tem uma placa que aponta para dificuldade, tem outra placa que aponta para oportunidade. Qual das duas você tem optado? Você tem visto os seus problemas como uma dificuldade ou como uma oportunidade? Mudar, solucionar, transformar, depende do teu ponto de vista. Todos nós aprendemos na sexta série o poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Jamais vamos esquecer que no meio do caminho tinha uma pedra e que tinha uma pedra no meio do caminho. Chega uma hora que você fala, não vai parar disso, não vai passar disso. E continua, o poema continua nesse mesmo tom. E tem um outro de Cora Coralina, que eu não sei de cor, que ela fala assim: encontrei muitas pedras no meio do caminho. Muitas pedras me atiraram. Todas elas eu recolhi. Pavimentei estradas, fiz pontes, construí casas. E hoje a minha vida é o que é: caminhos assentados, pontes atravessando abismos, lugar seguro para eu viver. Porque me atiraram pedras e porque eu encontrei pedras no meio do caminho. São dois poemas. Qual você está usando na tua vida? Se você aprender a usar os problemas da vida, a aprender a fazer do limão uma limonada, você vai encontrar a transformação da tua vida, vivendo as mesmas situações, encontrando as mesmas pedras. A pedra de Carlos Drummond é a mesma de Cora Coralina. Qual dos dois modelos você vai usar na tua vida? Obrigado, gente.